Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Juris Max. E no vídeo de hoje eu quero fazer comentários gerais, práticos e abrangentes a respeito da LINDB, que é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, certo? E ela agora chama-se Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É uma lei sobre leis, é uma norma de sobre-direito. Em linguística, a gente poderia falar em metalinguagem. O que é a metalinguagem na ciência linguística? Quando o código explica sobre o próprio código. Então, um dicionário, por exemplo, a pessoa ali vai encontrar palavras explicando o significado de uma determinada palavra. Então, é um paralelo que eu tracei, mas o importante é que você saiba que, primeiro, apesar do antigo nome ser Lei de Introdução ao Código Civil, essa norma ela se aplica a todos os ramos do direito. Outra questão muito importante também, que eu quero chamar a sua atenção. Tem um artigo aqui mais para o final muito interessante, que já, enfim, dá espaço a bastante discussão jurídica, que a gente vê aqui, olha, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero chamar a atenção de vocês que controladora, esfera administrativa é fácil, poder executivo. Judicial é fácil, poder judiciário. E controladora, aí já seriam os tribunais de contas, TCU, os TCEs. E aqui no Rio de Janeiro nós temos um tribunal de contas do município, eu imagino que existam outros por aí, né? Não muitos. Também uma coisa muito interessante é que, apesar dela ter passado por várias reformas, ela ainda menciona o Supremo Tribunal Federal. Olha só, tá vendo aqui? Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúne os seguintes requisitos. Aí são vários requisitos e um deles ter sido homologada pelo STF. Mas a Constituição, olha só, já colocou isso para o STJ há muito tempo. A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias desde 2004 está na alçada de quem? Do STJ. Olha, isso aqui é o artigo 105 da Constituição. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, ou seja, STJ, né, aquilo que a gente acabou de ler. Então, não é mais o Supremo. Eu acho interessante que passou por reformas recentes, posteriores a 2004, e não alteraram isso aqui. Mas, enfim, essas coisas acontecem. Eu encontrei um resumo muito interessante, que é público, né? Ele está aqui no Jus Brasil, da doutora professora Daniela Cabral. Então, ela faz um breve resumo muito bom, né, sobre a LINDB. Então ela coloca, se há uma lei infraconstitucional importante para se conhecer a fundo, essa é a LINDB. Não é à toa que ela é conhecida como a lei das leis. Então é um conjunto de normas sobre normas. Seu objetivo foi orientar a aplicação do Código Civil, dirimindo controvérsias, só que já não é mais a lei de introdução ao Código Civil, né? Agora, enfim, ela é uma norma que se aplica a todas as leis. É uma lei sobre as leis, é uma norma de sobre-direito. Isso é importante, esse termo. Não é uma norma exclusiva do direito civil, tá vendo? Porque a gente, infelizmente, poderia fazer um pouco de confusão, porque chamava-se Lei de Introdução ao Código Civil, mas esse nome mudou já tem alguns anos. É uma norma atemporal, pois serviu para introduzir diversos códigos e leis da era de Getúlio Vargas, vejam vocês. Estabelece os alicerces de nosso sistema jurídico, lex legum, norma sobre normas, sobre direito, superdireito, lei das leis, ou seja, a norma que normatiza outra norma. Em linguística, pessoal, é a metalinguagem, né? O código explicando o código, como eu comentei. Bom, aí fala de vacatio legis, né, que é um prazo entre a publicação da norma e a sua vigência, sendo isso chamado de vacatio legis, ou seja, um prazo razoável para que se tenha conhecimento da lei. Pode, ali em seu próprio texto, trazer a sua data de vigência, mas se não fizer, será aplicado aquele prazo de 45 dias que a gente comentou no primeiro vídeo. E aqui ela vai traçando, né, vários comentários
práticos importantes. A LINDB, ela estabelece a vigência e eficácia das normas jurídicas, estabelece, né, regulamentação para casos de conflitos de leis no tempo, de leis no espaço, como a questão também de herança, quando, enfim, o decújus é estrangeiro, critérios hermenêuticos, ou seja, interpretativos, que o juiz pode, a gente comentou no segundo vídeo, aplicar nos costumes, certo? Enfim, analogia. Então, eu achei esse resumo aqui muito interessante. Tá vendo? Olha, vigência é uma questão temporal da lei, tempo de atuação da lei, em que se pode ser invocada para a produção de efeitos. Vacatio legis é o período entre o início da vigência da lei e o momento de sua entrada em vigor. Ao vazio da lei, geralmente são aqueles 45 dias. Vigor, atributo que confere à lei força vinculante quanto aos comportamentos por ela regulados. Momento em que a lei ganha obrigatoriedade. E tem mais coisas aqui. Agora, eu também pesquisei jurisprudência a respeito da LINDB e a gente encontra coisas muito interessantes. Nossa, muito bacana. Tem um aqui que fala, vamos encontrar aqui, teoria do consequencialismo das decisões judiciais. Olha que maravilha, gente. Então, que tem a ver com o artigo 20, olha. Nos termos do artigo 20 da LINDB, o qual adota a teoria do consequencialismo judicial, impõe-se observar as consequências sociais, políticas e econômicas antes de se tomar uma decisão, especialmente em sede liminar. Pessoal, eu vou parar um pouco, que eu quero pedir para você, antes que você se esqueça, que você se inscreva, que você curta o vídeo, que você deixe algum comentário útil, que você compartilhe, lembrando que eu tenho livros não jurídicos, porque olha só, quem tem o hábito de ler, quem lê, sai na frente. Então eu tenho aqui para o seu momento de lazer, olha, Paixão e Doroteia, é e-book, super baratinho, R$ 9,90. Você não precisa do Kindle, você pode baixar o Kindle gratuitamente no seu celular. Aqueles que têm a assinatura do Kindle Unlimited não pagam absolutamente nada. Tenho 2 livros infantis que você pode ler para alguma criança da sua família. Ó, Menino dos Cabelos de Bossa Nova, Vovó Moles. E voltando então aqui, olha só, na jurisprudência, eu achei muito interessante essa teoria do consequencialismo. Olha isso aqui, continuando. Haja vista que a intervenção do Poder Judicial para suspender os efeitos da lei poderá trazer consequências negativas para o desenvolvimento da região, né, da região que eles estavam tratando aqui, não se mostra prudente a concessão de medida liminar nos termos requeridos. É muito bacana. A gente vê isso na prática, né? Olha só. A tese de afronta ao artigo 6º da LINDB nem mesmo foi apreciada, sendo, bom, enfim, aqui já é um recurso especial. O cumprimento desta norma processual é imperativo, visto que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que o seu desconhecimento, que foi a aplicação aqui do artigo 3º, né? Aqui na legislação especial dos juizados especiais, os embargos de declaração têm eficácia apenas suspensiva e não interruptiva, quer dizer, quando você suspende, quando volta a correr, você aproveita o tempo corrido. Na interrupção, você zera o prazo, tá? E não interruptiva, quer dizer, não zera o prazo para interposição dos demais recursos, consoante o artigo 50 da Lei 90/99, e o cumprimento desta norma processual é imperativa, visto que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando seu desconhecimento, artigo 3º LINDB. Olha que maravilha! Como é importante, muito importante. Temos aqui mais jurisprudência também. Agora, outra coisa que eu quero também chamar a atenção, que nós temos aqui um enunciado 408 do CJF, dizendo que, para efeitos de interpretação da expressão domicílio do artigo 7º da LINDB, deve ser considerada, nas hipóteses de litígio internacional relativo à criança ou adolescente, a residência habitual destes, criança ou adolescente, pois se trata de situação fática internacionalmente aceita e conhecida. Então vejam, né, a abrangência da LINDB. Ela tem assim tentáculos que vão para o direito internacional, ela tem alguns tentáculos que vão para a Constituição, como eu mostrei ali no artigo 105, né, transferindo competência ao STJ. Ela tem a influência, ela tem todos os parâmetros para a vigência das leis, não só
do âmbito civil, né? Então é muito importante. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa eu saber que você gostou. Dá um like, se inscreve e até o próximo vídeo.